noite, crianças! Nós estamos começando hoje um programa muito especial, a nossa Semana Santa. Vocês estão convidados a viver momentos incríveis ao lado do nosso grande general, Jesus. Vocês participaram dessa semana no ano anterior. E nós vamos continuar aprendendo sobre a grande luta que está acontecendo nesse exato momento. Existem dois exércitos que combatem fortemente entre si. Durante essa semana, nós vamos aprender sobre a importância de ficar do lado vencedor e contar com a ajuda de Jesus para enfrentar os ataques do mal. Vamos continuar estudando sobre essa guerra por meio de histórias incríveis e de um livro especial, aqui olha, da Bíblia, o Apocalipse. Talvez vocês já ouviram falar sobre esse livro e até saiba o que ele significa. Se você tem medo desse livro, a sua opinião vai mudar ao longo dessa semana. Porque vamos aprender sobre profecias que se cumpriram e outras que ainda vão se cumprir no futuro. E será demais. Em Apocalipse 1:1, lemos o significado e o propósito desse livro. Esse livro significa revelação. Revelação que Deus deixou escrito para nós a respeito de coisas que vão acontecer nessa guerra entre o bem e o mal. Mas para quem Jesus apresentou a revelação do Apocalipse? Vamos aprender sobre isso agora. Jesus morreu para nos salvar. Jesus morreu na cruz e foi sepultado. Mas no terceiro dia ele ressuscitou e ele passou 40 dias aqui com os seus discípulos antes de subir para o céu. Jesus deixou uma missão muito importante para os seus seguidores. Eles deveriam pregar o evangelho para o mundo inteiro. E os discípulos seguiram a ordem de Jesus. Mas por causa disso, eles foram perseguidos e presos, inclusive João. João foi perseguido e foi preso numa ilha de Patmos. Ele tinha 80 anos nessa época, ele já era bem velhinho. E sabe, os soldados eram muito cruéis com os cristãos. João, inclusive, foi mergulhado num caldeirão de óleo fervendo. Mas de maneira miraculosa ele escapou sem nenhum ferimento. Depois que isso aconteceu, ele foi levado para uma ilha para quebrar pedras. E ele ficou nessa ilha por um tempo, até que algo incrível aconteceu. Um dia, enquanto João estava orando, ele ouviu o som de uma trombeta e ele ouviu alguém dizendo que ele deveria escrever tudo o que ele visse e que ele enviasse isso a 7 igrejas, que são 7 cidades. Em seguida, João viu 7 candelabros de ouro e ele também viu alguém muito especial, vestido de branco, com uma faixa vermelha, e os seus olhos eram como chamas de fogo, a sua voz como ondas fortes do mar. João havia visto Jesus. Em seguida, João caiu como morto, mas Jesus disse que ele não tivesse medo, que ele apenas escrevesse tudo o que visse. E João então pegou um pergaminho e a sua pena e ele começou a escrever aquela mensagem especial às 7 igrejas, que também servem para nós hoje. Durante essa semana, vamos descobrir o que João escreveu nessas cartas e também o que ele viu e escreveu em seu livro. O Apocalipse é um livro cheio de curiosidades, histórias encantadoras, enigmas e surpresas. Valerá a pena descobrir mais sobre este livro durante essa semana. Em todos os encontros, nós vamos reservar um momento especial para enviar mensagens de oração para o Santuário de Deus no céu, que é como se fosse o quartel-general. Nós precisamos pedir a ajuda de Deus para nos mantermos firmes usando a armadura do cristão, assim como diz em Efésios 6:13. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé firmes. Devemos orar e buscar a ajuda de Deus para usar as armas espirituais certas na batalha entre o bem e o mal. Aqui está o círculo com as imagens das partes da armadura de Deus e nós vamos relembrar de novo cada parte. Hoje nós vamos orar para que Deus nos ajude a manter firme o cinto da verdade. Assim como o cinto prende as partes importantes da armadura, devemos estar ligados à palavra de Deus, que é a verdade. Agora vamos orar. Senhor nosso Deus, nos ajude a seguir a verdade da palavra de Deus e a ficar fortemente protegidos do mal. Amém. Agora vocês podem fazer seus pedidos e agradecimentos para ampliar o relacionamento com Jesus.
Sabia que encontramos na Bíblia que antes da criação da Terra e de todos os detalhes do nosso planeta, os anjos já tinham sido criados? Quer conferir? Os anjos foram criados um pouco maiores que os seres humanos e foram criados para servir a Deus. O líder supremo dos anjos é o arcanjo Miguel, mais conhecido como Jesus. Há diferentes tipos de anjos mencionados na Bíblia. O arcanjo Miguel, que é Jesus, os serafins e os querubins. Cada um tinha sua função no céu, até que algo terrível aconteceu. E vocês vão já já descobrir o que é. Muito antes de nosso planeta ser criado, os anjos viviam no céu em plena harmonia e felicidade. Todos tinham funções especiais e serviam a Deus com gratidão e dedicação. Eles tinham amor, harmonia, amizade, compreensão, paz e tudo de bom que existia no céu. Porém, de um jeito que não sabemos explicar, pouco a pouco, o coração de Lúcifer, um ser celestial que até então era perfeito, foi se enchendo de orgulho, mais orgulho e mais orgulho, intriga, maldade, inveja. Definitivamente começou a se sentir melhor do que os outros anjos e também começou a achar que ele era mais importante do que os outros, até mais importante que Jesus. Seu orgulho o levou a sentir inveja de Deus e a cobiçar a posição de Jesus. Ele começou a duvidar do amor e da justiça de Deus e deixou que a maldade, a intriga, a inveja entrassem em seu coração. Ele traçou um plano de guerra para derrotar Deus. E a primeira estratégia dele foi colocar dúvidas na mente dos outros anjos. Lúcifer tentou convencer os anjos de suas mentiras. Ele queria fazê-los acreditar que Deus não era justo quanto eles achavam que ele era e que as leis não eram boas. Vocês já brincaram de cabo de guerra? Quando tem uma equipe de um lado e outra do outro, e aí você começa a puxar de um lado, puxa do outro, puxa de um lado, puxa do outro, e aí quem tem mais força ganha? Pois é, foi mais ou menos isso que aconteceu no céu. Deus era de um lado e Lúcifer do outro. De um lado nós tínhamos Lúcifer, que tentava enganar os outros anjos, com mentiras e muita maldade. Do outro lado tínhamos Deus, que tentava proteger e ajudar os anjos a não acreditar nas mentiras do anjo mau. No céu haviam muitos anjos. Lúcifer conseguiu convencer alguns deles, a terça parte, a ficar do seu lado. Eles se rebelaram contra Deus. E o que aconteceu então? Vamos ouvir a mensagem que chegou do grande general? Vocês vão tentar descobrir. Eu vou passar para vocês 3 dicas. Peguem a Bíblia e prestem bastante atenção. Preparados? Primeira dica. Está no último livro da Bíblia. Segunda dica, o capítulo é o resultado da soma, 10 mais 2. Terceira dica, o verso é o número que representa o dia em que Deus descansou depois de criar o mundo e tudo que existe. E aí, quem conseguiu achar? Vamos ler juntos agora. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. Apocalipse 12, 7. Quem acertou? Foi assim que começou a grande batalha. Uma guerra muito além das estrelas lá no céu. Mas já posso adiantar que Jesus Cristo, o arcanjo Miguel, apresentado na passagem que acabamos de ouvir, é o grande vencedor. Sabe como Jesus venceu? Sua morte na cruz e sua ressurreição garantiram a vitória para sempre. Nessa semana, vamos estudar mais sobre isso. E o que aconteceu com Lúcifer, o dragão e seus anjos? O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. O anjo mau foi expulso do céu com seus anjos. Com certeza você tem um desse em casa, todo mundo tem. Quando você olha para o espelho, o que você vê? Você, né? Claro. Bom, hoje nós vamos fazer um teste. Se olhe no espelho e diga qualidades que você tem. Vou te ajudar. Inteligente, esperto, cristão, criativo, comunicativo, bonito. Use a criatividade, o que quiser. Lúcifer também tinha dons e talentos.
mas escolheu se orgulhar das suas habilidades, em vez de agradecer a Deus por tê-las dado a ele. Agora, eu quero saber o que você acha da atitude de Lúcifer. Foi bonita? Claro que não. A nossa atitude diante dos nossos talentos deve ser sempre mostrar para as pessoas Jesus. Então use os seus talentos para falar de Jesus para as outras pessoas. Vocês querem ouvir mais sobre a mensagem de Deus e do anjo mau? Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Hoje eu quero que você ore e peça a Deus que te ajude a não ter orgulho e sempre usar os seus dons para a causa dele. Tchau, até amanhã.